Então, aqui é um cálculo, né, de medicação com a penicilina cristalina. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que quando se trata de penicilina cristalina, nós vamos ter frascos geralmente de 10 milhões de unidades e também frascos de 5 milhões de unidades. A cristalina, ela gera um volume. Então, se a gente usa, se nós formos usar 8 ml de penicilina cristalina para 5 milhões de unidades, nós vamos ter como resultado 10 ml. Por quê? 5 milhões de unidades gera 2 ml a mais, ou seja, 2 ml mais 8 ml que nós vamos fazer a diluição, vai ficar no total 10 ml, devido ao volume que a penicilina cristalina faz na sua constituição, tá certo? Quando a gente faz essa diluição, ela gera um volume de 2 ml em 5 mil unidades. Nessa prescrição, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos usando 10 milhões de unidades. Então, se eu estou usando 10 milhões de unidades, na prática, nós vamos fazer como? Nós vamos diluir esses 10 milhões em 6 ml. Lembra que eu falei aqui que 5 milhões de unidades gera 2 ml de penicilina cristalina? Isso quer dizer o quê? Que o dobro vai gerar quanto? Eu vou diluir em 6 ml, mas o dobro vai gerar 4 ml, por conta do volume do soluto da penicilina. Isso quer dizer que eu vou diluir com 6 ml, porém, eu vou ter no total 10 ml, tá certo? Então, olha só a diferença que dá no volume, né? É quase o dobro de volume. Então, esse que é o problema, né, de fazer o cálculo com a penicilina. Então, o que nós vamos fazer? Então, eu sei que a prescrição é de 4 milhões de unidades, certo? Só que, o que eu tenho? Qual que é a minha disponibilidade? Eu tenho frascos de 10 milhões de unidades. Esses 10 milhões de unidades vão ser diluídos em 6 ml, gerando 10 ml, certo? Então, a minha conta vai ser assim, ó. Por mais para frente. Vai ser 10 milhões de unidades em 10 ml, porque a gente sempre usa o total da diluição e não o quanto a gente vai diluir de água destilada. Nós não vamos colocar lá os 6 ml, porque esse não é o volume total, nós vamos usar o volume total de 10 ml. Então, aqui é o que eu tenho, certo? Vou colocar tudo o que eu tenho. A penicilina aqui, diluído em 10 ml. E aqui embaixo, eu vou colocar o que eu quero. Eu não sei quantos ml eu devo aspirar. Então, vai ficar aqui a incógnita, que é o X.
Nós vamos fazer uma regra de 3, multiplicando o de cima, o de baixo pelo de cima e aqui o de cima pelo x. Então, vai ficar assim, 10 milhões de unidades. Opa, a gente não precisa pôr aqui unidades, então, 10 milhões vezes x é igual a 4 milhões vezes 10. Então, x é igual a 4 milhões vezes 10, é só eu acrescentar o zero. Então, vou ficar com 40 milhões. É bom a gente colocar os pontinhos assim, para a gente poder não perder o número de zeros, para não dar errado. Dividido pelo 10 milhões que estava aqui vezes o x, né? Então, ele estava multiplicando o x, ele passa dividindo aqui. Nesse caso aqui, como tem vários zeros, a gente pode cortar todos, né? Porque isso é uma divisão. Então, fica bem simples a resposta. X é igual a 4. 4 o quê? A gente não está procurando a dosagem em ml? Então, é 4 ml. Então, vou administrar 4 ml. Então, só para relembrar aqui, 10 milhões de unidade, a gente dilui em 6 ml. Por quê? O frasco da penicilina comporta até 10 ml. Então, se eu vou diluir em 6 ml, ele vai no total ficar com 4 ml da diluição, né? O volume que esses 10 mil unidades faz vira 4 ml. E no total vai girar 10 ml. E 5 milhões de unidades, nós vamos diluir em 8 ml. Porém, como 5 milhões de unidades gera 2 ml por conta do soluto, vai ficar também 10 ml aqui. Então, nós vamos fazer as contas com os 10 ml, por quê? Porque é o quanto o frasco comporta. Mesmo que na prática a gente dilua com 6 ml no caso de 10 milhões de unidades ou 8 ml no caso de 5 milhões de unidades. Por quê? Porque o soluto gera um volume, ele não se dilui como outras medicações sem gerar volume. Nesse caso, gera um volume. Então, para cada 5 milhões de unidades, gera um volume de 2 ml. Então, por isso que no caso de 10 milhões, fica com 4 ml.